Boa tarde, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluias. Saudade desse povo abençoado, em nome de Jesus. Meus amados, já deixando aqui a minha gratidão, ao nosso Deus eterno e também a nossa amada Liliana, para a glória de Deus, e lançou o convite. Deus está participando desta campanha, Uma campanha que foi gerada ao seu coração, 90 dias, E eu fui convidada para esse dia 39º. Amém? Então, assim, que a gente possa focar, que a gente possa reconhecer que toda honra e toda glória é para o nosso Deus, e que todas que estão participando, aonde o Senhor está gerando ao coração da irmã Liliana, que possa receber da parte de Deus, que seja feito com muito amor, com dedicação, como vocês está fazendo, continuando a fazer. E eu creio que o Senhor fará, sim, milagres impossíveis, mas é só para aqueles que creem, aqueles que estão firmados, aqueles que estão selados, porque não adianta participar de uma campanha só por o interesse, do receber, do ter, mas gerar um sentimento que estamos fazendo não vai quebrar muralhas, vai quebrar grilhões, não, mas estamos fazendo para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado, sobre essa terra, e crendo que o Senhor é galardoador, crendo que o Senhor é abençoador, e crendo que o Senhor romperá, sim, vai romper a nossa fé, para a glória de Deus. Deus os abençoe, e vamos dar continuidade, continuidade a este momento, em nome de Jesus. Vamos estar lendo, aqui no capítulo, em Provérbios 3:6, aonde fala: reconhecer-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, Que versículo mais lindo, e poderoso. Se a gente for colocar em prática, o livro de Provérbios é um livro onde ele traz ensinamentos, É um livro, assim, de sabedoria mesmo, se a gente colocasse em prática tudo que Provérbios nos ensina em toda a palavra do Senhor, Mas Provérbios são aconselhamentos, Provérbio é onde nos orienta, onde nos traz uma mente mais aberta, para prosseguir, andar e caminhar, em veredas. O que são essas veredas, Vamos ter esse momento de reflexão em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Deus seja louvado, meus amados, minhas amadas, glória a Deus. Como está aqui na palavra, reconheceu-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. É colocar a Deus, em primeiro lugar. É confiar nesse Deus de todas as formas. A ponto, meus amados, de tudo que eu for fazer no meu dia a dia, nas pequenas coisas, nos grandes planos, nos pequenos projetos, o primeiro que eu tenho que apresentar a Deus. Quando eu apresento a Deus, quando eu oro, quando eu confio e quando eu coloco nas suas mãos, e a última frase da oração: seja feito a tua vontade. Ali eu estou depositando a minha fé em quem? Em Deus. Eu estou crendo que quem vai fazer não é o homem, mas Deus é quem vai movimentar a mão, Deus é quem vai agir, Deus é quem vai se levantar para favorecer aquele projeto na direção dos seus filhos. Isso é crer que o Senhor, ele se levanta a todo momento, a toda hora,
Não importa se o plano é grande, não importa se o plano é pequeno, não importa se é apenas uma viagem que você vai fazer ali no centro, ou na casa de um amigo, ou na casa de um vizinho, mas é colocar sempre diante de Deus. É a tua vontade, Pai? É o teu querer, Senhor? É o desejo do teu coração, Senhor Deus? Então, assim, o Senhor, ele vai confirmar, porque o Senhor ainda continua falando nos dias de hoje, meus amados. Não é só através de profeta, não é através, por exemplo, de pastores, de apóstolos, de bispos. Não, o Senhor, ele fala através da sua palavra, ele fala através do seu louvor, ele fala até através de uma criança. Se você estiver atento e sensível à voz de Deus, você pode ter certeza que o Senhor ouvirá a tua oração e ele te atenderá em nome de Jesus. Amém? Então é confiar, é acreditar, é saber que o Senhor, ele guerreia, meus amados, todos os dias, somente para que a gente possa estar andando, procurando as veredas certas, né? Eu tenho até um testemunho, amado, de falando em veredas, me trouxe aqui uma lembrança muito forte de um grande testemunho sobre a minha vida e vou compartilhar com vocês. Eu não lembro mais o ano, mas foi muitos anos atrás, foi uns anos atrás. A gente era sócio ali do pastor Leandro, né? E o nome era Arena Ponte, o nome do ponto. E um certo dia apareceu lá um mendigo em busca de um prato de comida. Só que a comida ainda não estava pronta, mas tinha uns bolos lá na vitrine, né? Uns bolos na vitrine. E aí ele chegou na porta, pediu, e ali eu tive assim ele perguntou por almoço, se tinha almoço, eu disse, não tem almoço. Aí eu disse, mas você quer um pedaço de bolo? Aí ele disse, eu aceito. Aí eu disse, ele posso entrar? Ele pode. Aí convidei ele para sentar na mesa, e quando ele pegou eu dei o bolo, eu acho que eu nem lembro se foi café ou refrigerante, não sei, não lembro agora no momento. Eu me sentei, irmão, eu tive vontade de sentar ali com aquele senhor. E quando eu sentei na mesa, ele merendou, né? E eu ali sentada, mas atenta a outras coisas, mas estava sentada na mesa ali com ele. Meu esposo chegou, e aí quando ele terminou, ele disse assim, você me dá um pouco d'água para me lavar minhas mãos? Eu disse, dou. Aí o Rildo, o meu esposo, né, ele pensou na mente, mas que cara abusado, ainda pede água para lavar as mãos. Mas amém, foi o que ele pensou e o que ele falou. Ele não falou, só apenas pensou, né? E aí eu me levantei, peguei ali a vasilha para poder ali lavar as mãos dele, né? E ele retornou para aquela mesa. E ali, meus amados, o nome, ele escreveu no papel, Emanuel, colocou a data, né? E ele deixou uma frase naquele papel. Até hoje eu guardo esse papel. E aí ele falou claramente, vocês não estão entendendo nada. O Senhor usou esse mendigo para nós. E ele começou a profetizar sobre as nossas vidas. E eu chorava igual uma criança. Olha que meu marido é aquele, assim, durão. Mas nessa hora, irmão, ele chorou também, porque ele sentiu a presença de Deus. E aí ele disse, olha, vocês andarão em veredas verdejantes. Vocês anunciarão o nome do Senhor em terras que vocês nunca pisaram. E aí esse homem começou a profetizar. Deus tem tantas coisas, tantas maravilhas na vida de vocês que vocês nunca vão entender e nunca vão compreender do amor de Deus e o cuidado de Deus para a tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor será contigo e o Senhor te tirará desse lugar e vai levar por terra que tu nunca pisou os teus pés e nunca sonhou. Tudo bem, irmão, eu recebi aquela profecia. Ele perguntou ao Rio se ele podia abraçar, o Rio disse que podia. E olha que ele estava com um odor bem acelerado.
mas abraçamos eles. Oh, meu Deus! E ali eu senti a presença de Deus. Eu senti a presença de Deus tão forte, porque a gente estava passando por um momento muito difícil naquele momento. Quando aquele mendigo saiu, eu peguei o celular, liguei para a pastora Patrícia, eu disse: pastora, acabou de ser, eu acabei de abraçar o Senhor, acabei de abraçar Ele. Pastor, ele disse tantas coisas, e comecei a falar, e ela começou a glorificar do outro lado também, e exaltar o nome do Senhor, e exaltar o nome de Deus. E aí eu voltei para a porta para ver se eu via ele. Eu nunca mais vi esse mendigo sobre ali Cascavel. E aí se passou, meus irmãos, na época, passou 10 anos atrás, né? 10 anos daquela época, quando eu vim para cá. E aí um certo dia, eu andando nas veredas aqui das terras, e olhei para um lado, olhei para o outro, na época do inverno, muitos pastos verdejantes. E eu trouxe aquela profecia no meu coração. E foi muito forte aquele momento para mim. E eu estava numa terra que eu nunca tinha pisado os meus pés. Eu estava numa terra que tinha pastos verdejantes. Eu estava numa terra que o Senhor tinha me trazido, né, para a glória de Deus. E eu dizia assim: Senhor, Tu esteve comigo. E todas as vezes que eu lembro desse momento, eu lembro dessa profecia, me traz esse aquebrantamento no meu coração, sabe? Porque eu sei que foi Deus que me visitou naquele dia, foi Deus que fortaleceu a minha fé. Foi Deus que me deu aquele abraço, porque eu estava precisando daquele abraço. E o meu esposo estava precisando ser fortalecido na sua fé. Não aconteceu no amanhã, não aconteceu durante 1 ano, 2 anos, mas depois de 10 anos. E quando eu cheguei aqui, ainda passei, eu acho que alguns anos, e quando um dia o Senhor me trouxe a lembrança de todo o plano e de todo o projeto que o Senhor tinha falado através daquele homem, que era o próprio Espírito Santo falando conosco. Ali ele orou nas nossas vidas, nos abençoou, e ele disse: você ainda vai ser, ele falou o nome, professora de multidões, você ainda vai ensinar muitos a palavra do Senhor. E eu lembro até hoje. E aí, às vezes, a gente fica duvidando, né? Duvidando, tipo assim, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos e nada acontece. Mas vai acontecer aonde? No tempo de Deus, na hora de Deus, porque Deus é Deus, Ele continua sendo Deus. Aleluias! Meus amados, é acreditar, né? Tipo... você crê que um dia vai acontecer as promessas de Deus. Não vai ser no nosso tempo, não vai ser na nossa hora, não vai ser naquele... A gente temos que acreditar, né? Acreditar que Deus é Deus, acreditar que nunca vai ser o nosso tempo. A gente tem que ter o quê? Paciência em esperar, gerar essa paciência. Eu tinha até perdido a esperança, né? Nem lembrava mais da profecia, não lembrava mais daquele momento. Aquele momento foi lembrado por muitos, né? Muitos em momentos difíceis, mas quando eu pisei, o Senhor sempre ele vai ter o tempo certo, meus amados. Toda essa preparação, né? Nas nossas vidas, na nossa caminhada, às vezes passamos por luta. Onde eu preguei ali, né, na palavra do Senhor, sobre tentações e provações. Tem uma diferença. A tentação vem do Satanás para querer nos derrubar, para querer nos destruir e para querer nos abater e anular os planos de Deus nas nossas vidas. As provações da nossa vida, a gente tem que glorificar a Deus por cada provação, porque é para o quê? Para fortalecer a nossa fé, trazer crescimento na nossa fé, trazer a coraça, aleluia, a armadura de Efésios nas nossas vidas. Eu tenho que estar feliz quando eu passar por aprovação, e é difícil, meus amados. Quando você está na aprovação, você gerar um sentimento de gratidão, você gerar um sentimento que o amor de Deus, a mão do
o Senhor está te sustentando em cada luta, em cada guerra espiritual. Então, tem provações que vêm na nossa vida para trazer um crescimento maior e fortalecer a nossa fé e nos trazer mais para perto de Deus. Então, a diferença da tentação vem do diabo. Às vezes, você, através da tentação, você vai para a provação. Por quê? Porque você caiu. Porque você deu privilégio ali à vontade do inimigo, à vontade de Satanás. E não deu privilégio à vontade de Deus. Por conta daquela tentação, veio o quê? Provações na sua vida. Então, a gente tem que compreender que cada queda, que cada luta, que cada batalha, guerras, né? Às vezes somos nós mesmos que geramos abismo, por conta que nós não sabemos dizer não para o pecado. Aleluia! E dificulta o quê? O tempo de Deus. Dificulta o quê? Os planos de Deus vir na tua direção. Dificulta o quê? Deus olhar para você claramente e deixar claro, né? Olhar e contemplar, é a minha filhinha, a minha princesinha. Então, nós tardamos os planos de Deus na nossa direção. Meus amados, que a gente possa ter esse momento de reflexão agora, que a gente possa refletir que Deus é Deus na tua vida, que Deus é Pai na tua vida, que Deus é o grande e que Deus sempre estará te sustentando todos os dias. Ele sabe como trabalhar e Ele sabe como fazer. Amém? Que esse dia o Senhor Ele possa vir na tua direção, mostrar os seus planos, mostrar os seus projetos, que o tempo Kairós chegue hoje na tua presença, que o tempo Kairós chega para te fortalecer em nome de Jesus. Amém? Devemos confiar em Jesus. Desculpa, confiar em Deus. Confiar, né? Quantos aqui, no meio das lutas, no meio da dificuldade, o Senhor, Ele proveu. Davi, José, né? Sempre para vir o grande, para vir o sobrenatural, para vir um milagre, para vir um impossível, a gente vai ter que passar por lutas e aprovações sobre essa terra. Então, aquele que for provado, glorifica o nome do Senhor. Aquele que está passando por guerra, glorifica o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor, ele tem que ser glorificado, tanto na alegria e tanto na dor. Amém? Então, assim, que a gente possa entender que só há um Deus que pode nos socorrer, que pode nos libertar, que pode nos trazer alegria aos nossos corações, em nome de Jesus. Aqui em Salmos 37, 5, 6 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Aleluias! Então, meu amado, se a palavra nos afirma hoje que nós temos que confiar nesse Deus, que temos que acreditar, temos que dar, né? Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Eu tenho que depositar essa minha fé. Talvez aos teus olhos físicos, você olhe para a direita, olhe para a esquerda, e você nada está acontecendo, Senhor. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho te buscado. Senhor, e por que não está acontecendo? Por que está sendo tardio a minha vitória? Por que está sendo tardio? Meus amados, a gente não temos que se posicionar dessa forma, minhas queridas. Não temos que posicionar. Mas se lembra que depois de uma provação, depois de uma luta, depois de uma guerra, vai vir a bonança. Depois de uma tempestade, o Senhor virá com o sobrenatural dele, com portas abertas, vindo abertas na tua direção. Você tem que crer no sobrenatural de Deus, você tem que crer aquele que está te olhando todos os dias. Porque se não for ele, a gente não conseguimos respirar. Se não for ele, não conseguimos andar. Se não for eles, meus amadas, nós não conseguimos nem sequer se levantar da cama. Se a batalha está difícil, quanto mais ela apertar, mais perto está a tua vitória. Então confia nesse Deus, acredita nesse Deus, confia, porque as veredas sim endireitarão na tua direção em nome de Jesus. Ali também Isaías 30, 21 fala claramente, né, na sua palavra,
em nome de Jesus. Vamos ler aqui, 30, 21, aleluias. Deixa eu procurar aqui que está escuro. Aleluia. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o meu caminho, andai nele, sem vos desviaste, nem para a direita e nem para a esquerda. Ó Deus querido, meu Pai, pelo nome santo de Jesus, Senhor, eu venho aqui te pedir, Senhor Deus, Pai, por esta campanha, que venha ser, Senhor Deus, uma bênção na vida da tua serva, apresentando as DMs, Senhor Deus, em nome de Jesus, a irmã Liliana, a irmã Rayane, oh, Senhor Deus, Pai, a irmã Irene, Senhor Deus, a irmã, Senhor Deus, Paizinho amado, Lístila, Pai, levanta essas mulheres, Senhor Deus, como tu tem levantado e tu tem estado com elas, em nome de Jesus, fortalecendo a sua fé, Senhor, a sua casa, família, empresas, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, Pai, sobre o teu sobrenatural, em nome de Jesus, eu venho apresentar, Senhor Deus, aquelas que têm se levantado para estar nessa campanha, têm se posicionado, fazendo os devocional, fazendo, Senhor Deus, Paizinho amado, em nome de Jesus, desejo do teu coração, meu Deus, em nome de Jesus, sopra o vento novo, sopra, Pai, Senhor Deus, cada uma que faz seus devocional, Senhor, que tu tem levantado, abençoa tuas filhas, abençoa, Senhor Deus, as tuas servas, abençoa, Senhor Deus, com sorte de bênção, em nome de Jesus, pois assim nós declaramos, Senhor Deus, Pai, paz, paz em Jerusalém, paz em Israel, paz, Senhor Deus, sobre os nossos lares, sobre as nossas casas, paz, Senhor Deus, Pai, aonde habitar o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Levanta tuas filhas, Senhor Deus, vencer com as suas causas, vencer com as suas guerras espirituais, mas que a fé aumente, Senhor Deus, para vencer todos os dias os leões, para vencer os ursos, para vencer, Senhor Deus, Pai, todos aqueles que têm se levantado para abater, Senhor Deus, os teus pequeninos, em nome de Jesus, Senhor Deus, pois assim, Senhor Deus, nós declaramos vitória, vitória, vitória sobre as suas vidas em nome de Jesus, meu Pai. Pois assim, Senhor Deus, eu encerro, Pai, esse momento da campanha, Senhor Deus, da minha parte, pelo nome santo de Jesus, que tu possa receber todas as orações, intercessões dos teus filhos, em nome de Jesus. Isaías nos afirma, né, que a gente não vem estar olhando nem para a direita e nem para a esquerda. Reconhecemos que nós temos um Deus, reconhecemos que nós temos um Pai, reconhecemos que nós temos um soberano, reconhecemos que Deus é Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que você possa hoje, meu amado, ter a certeza que você não está só, que nenhuma luta que você já passou, que nenhuma guerra espiritual que você já passou, que nenhuma enfermidade que você já passou, jamais você esteve só, jamais você vai ficar só. Você pode até pensar, o inimigo pode até colocar na tua mente, você agora está abandonada, agora ninguém olha para você, agora todos viraram as costas. Mas tenha certeza que o Deus vivo, o Deus Pai, aquele que deu seu único filho para pagar um alto preço sobre aquela cruz, Ele está próximo de ti, te sustentando e segurando as tuas mãos. Então, levanta a tua cabeça, ergue a tua cabeça, porque essa batalha, ela está já chegando o dia certo do ponto final. O Senhor está dando um basta e colocando um ponto final nessa guerra. O Senhor está abrindo portas aonde não tem. Se Ele fechou uma, Ele vai abrir uma outra maior, em nome de Jesus. É essa fé que nós temos que crer, porque todos os dias pode vir um sobrenatural de Deus, pequeno ou grande, mas o Senhor, Ele levantará de todos os lados para chegar o teu socorro sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluias! Vamos orar, minhas amadas, vamos fortalecer, vamos derramar esse gigante, vamos derrubar esse gigante, vamos derrubar, né, esse que tem nos confrontado todos os dias, querendo abalar nossa fé, querendo entristecer, querendo nos desanimar. O Senhor, todas as profecias que foi lançado sobre a tua vida,
todas as palavras de bênção que foi lançado um dia com em oração e intercessão, acontecerá, porque Deus é quem te prometeu, não foi o homem, você tem que ter a fé que foi o próprio Espírito Santo que veio até a ti, que foi o próprio Espírito Santo que veio na tua direção para falar o teu coração, aleluias. Então creia, ainda há um Deus, o Deus de Israel, Deus de Jerusalém, é o teu Deus que tem guerreado por todas as lutas, em nome de Jesus.